tudo bem com você? Saudade, feliz ano novo. Hoje o tema nem vai ser marketing digital, tá? O tema de hoje vai ser O mal do século. procrastinação. É o mal do século, exatamente, né? Voltamos esse ano, demoramos, mas voltamos. Sentiu falta, Kennedy? Fala, pessoal. Feliz ano novo para todos. Eu confesso que que dia que a gente fez a live, a aula? Foi A sábado. mentoria foi sábado. Eu confesso que eu até falei pro pessoal como eu senti falta tanto das lives quanto da mentoria, sabe? Porque eu tenho esse compromisso de saber que eu vou ter que fazer algum conteúdo, então eu acabo me dedicando mais, estudando e tal. Então eu senti muita falta, porque eu fiquei muito jogado esses dias, sabe? Abandonado, triste. Verdade, pior que chegar na quarta, né? A gente tinha aquele compromisso e assim a gente deu uma procrastinada, aí se largou mesmo. Fizemos de conta que estava de férias. Gente, eu ainda tô de férias até terminar as férias da saúde. Hoje foi um dia que meu serviço não rendeu. Levantei cedo, ela levantou comigo e aí passou mal, coitadinha, né? E aí o dia não prestou. Mas enfim, analisando o lado bom, né? Que bom que eu tô em casa, consigo dar atenção para ela, não tava numa escolinha que talvez eu tivesse que sair aí do meu trabalho, largar tudo, correr para casa, pegar ela, talvez perder até o emprego, né? Porque dependendo do lugar que tu trabalha, tem esse lado bom, né? A gente trabalha em casa, a gente faz a hora que dá, a hora que não dá, compensa depois, e a gente pode estar aí junto com eles, né? Cuidando, ver se tá bem cuidado, dando aquele denguinho a mais, né? Que eles exigem, nossa, e como exigem, né? Pelo amor de Deus. Ninguém vai cuidar melhor do que a própria mãe, né? É verdade. Mas então, gente, vamos começar o assunto de hoje. O assunto de hoje é procrastinação. Eu fiz a minha lista aqui, tá? Porque vocês sabem que quando eu começo, eu me empolgo e eu já vou atropelando todos os tópicos, né? Então eu vou tentar não atropelar, mas é difícil. É difícil. O que é a procrastinação, na verdade, né, gente? A procrastinação é aquilo que a gente pode fazer hoje, mas que a gente acaba deixando para depois. Inventa uma desculpinha aqui, uma desculpinha ali, e a gente não faz. E, na verdade, tudo aquilo que a gente não faz agora, né, hoje talvez não tenha tanta importância, mas lá no futuro talvez venha a ser urgente. Principalmente em se tratando de saúde, de alimentação, né? Hoje talvez a gente não dá tanta importância e não cuida disso. Mas aí quando chega aquela tal da doença, aquilo é urgente. E aí a gente corre atrás de médico, corre atrás de fazer exercício físico, corre atrás de dar aquela regularizada na nossa alimentação. É muito importante que a gente não procrastine, principalmente em coisas tão importantes como a nossa saúde física, mental, espiritual. É coisa que a gente precisa tratar sempre com urgência, para não chegar no depois e a gente ficar doente e aí sim ter que correr atrás do prejuízo e às vezes nem sempre dá mais, né? Então é bom a gente cuidar agora. O que vai te dizer aí se tu sofre desse mal da procrastinação? Eu anotei aqui alguns tópicos, tá? Primeiro de todos, você sente que está fazendo menos do que podia? Ou seja, nossa, você vê que tem 1,5 milhão de coisa para fazer e o teu dia não rende, tu não sai do lugar, tu não faz metade daquilo ali. Tu, poxa vida, mas eu conseguiria fazer mais. Por que eu não tô fazendo? Então esse é um dos primeiros sintomas aí da nossa procrastinação. Segundo, você não consegue pôr em prática suas ideias, seus projetos, está sempre esperando o melhor momento? Isso é uma desculpa que a gente sempre arruma também, né? Então, aquilo que eu sempre falo é as historinhas que a gente conta para não fazer as nossas coisas. Então, fica sempre esperando o melhor momento. Eu não vou começar no marketing digital porque eu ainda não tenho dinheiro para investir num bom curso. Eu não vou começar no marketing digital porque eu ainda não tenho dinheiro para investir em anúncio. Eu não vou começar no marketing digital porque o Google dá muita suspensão de conta, eu ainda não sei lidar com essas coisas. Então a gente fica criando desculpinhas para não fazer as coisas acontecerem. Essa é uma procrastinação da braba, viu? Terceiro, você tem dificuldade para cumprir suas tarefas dentro do prazo. É aquilo, né? Eu poderia fazer agora. Por exemplo, exercício físico. Eu tô tentando fazer, tô me policiando. Esse ano eu botei nas minhas metas, né? Então, primeiro dia do mês, do ano ali, eu comecei a fazer de manhã cedo. Não, vou fazer de manhã cedo, que é para não dar preguiça. Daí já foi para umas 9 da manhã, agora já tá indo ali por umas 6 da tarde. Hoje, por exemplo, eu vou fazer depois da live. Vai chegar um momento que eu vou fazer? Eu vou arrumar uma desculpa que não deu tempo para fazer. Então, o que a gente fica fazendo? Arrumando desculpa para não fazer agora e deixar para depois. Aí o depois, a gente acaba tendo que correr e muitas vezes não dá tempo de fazer. Então, essa procrastinação aí também é danada de braba, viu?
Quarto item, você está sempre estressado, porque teve que fazer suas coisas correndo? Aquilo que eu já falei, quando a gente não faz enquanto é tempo, depois se torna urgente e aí a gente acaba correndo. Negócio da saúde. Não cuidei da minha saúde hoje, eu não fiz um exercício físico, eu não fui caminhar, eu não cuidei da minha alimentação. De repente, eu vou acabar me prejudicando muito e aí sim eu vou ter que correr atrás de uma academia, eu vou ter que fazer uma corrida, eu vou ter que caminhar, eu vou ter que fazer aquilo que um dia era fácil de fazer e hoje é difícil porque a gente tem que correr atrás do prejuízo. Então, não só na saúde, em qualquer coisa que a gente for fazer. Por exemplo, no marketing digital. A gente não ia falar de marketing, mas no fim acaba misturando, não tem como, né? Se eu coloquei minha meta de, por exemplo, criar uma campanha por dia. Meta, eu vou criar uma campanha por dia, no final do mês eu tenho que ter 30 campanhas criadas. Vamos supor que eu não trabalhe para mim, eu trabalho de gestor de tráfego para outra pessoa. Se eu coloquei a meta de 30 campanhas por dia, no final do mês essa pessoa vai me cobrar 30 campanhas e eu não tenho. Chegou no dia 27, 28 e aí criei 20, 25 campanhas. Naqueles últimos 2, 3 dias eu vou ter que agilizar e fazer tudo aquilo que eu não fiz antes. Na correria, às vezes, acaba mal feito, nunca é feito da mesma forma que quando a gente faz no tempo certo, né? Evite de fazer as coisas na correria, faça na hora que tem que fazer. Não procrastine, pelo amor de Deus, faça no tempo certo. Quinto item, sempre tem coisas urgentes para resolver. O urgente, na verdade, eu já atropelei de novo, né? Então é isso, não fez na hora que era necessário, acabou se tornando urgente e talvez o processo seja irreversível nesse momento. Citando aí uma doença mais séria, mais grave, que não tem o que a gente resolver naquele momento, né? Às vezes uma pequena continha até lidando ali com um cheque especial, entrou no especial, tu não cuidou, tu não correu atrás de resolver aquele problema, tu não correu atrás de arrumar um serviço extra ali para tapar aquele buraco, e o buraco vai ficando grande, grande, e quando você vê, daqui a pouco você vai ter que procurar um agiota, você vai ter que procurar alguma outra forma de resolver o problema, e o problema está ainda mais difícil de ser resolvido. Sexto item. Nunca termina o que começa. Quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Então, essa é uma dificuldade que eu tenho, sabe? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Começo várias coisas e, na verdade, não termino nenhuma. Então, o que a gente tinha que fazer é sentar aqueles 25 minutos, fazer uma coisa até o final dela, desligar o celular, desligar tudo, focar naquilo que está fazendo. Parou? Aí, ok, vai tomar um café, vai no banheiro, vai tomar uma água, vai fazer outra coisa, vai espiar teu celular, mas foca no que você está fazendo. Hoje eu fiz isso. Eu comecei o meu vídeo para o YouTube semana passada, aí eu fui deixando para depois, eu tive que corrigir um pedaço que não ficou legal. Amanhã eu faço, chegou amanhã eu não fiz, e aí hoje eu não ia postar meu vídeo de novo, porque chegou hoje que eu ia resolver o problema, minha filha ficou doente. E aí eu não consegui. Só que aí de manhã, eu analisando o que eu ia falar aqui na live para vocês, eu pensei, não, eu não vou deixar para amanhã, eu vou dar um jeito e eu vou fazer o resto desse vídeo hoje. Claro que eu não vou conseguir editar ele ainda hoje, mas é aquilo, quando a gente vai deixando para depois, vai deixando para depois, vai virando uma bola de neve, tudo aquilo que a gente tem para fazer, e acumula demais, fica muito difícil da gente conseguir chegar no resultado que a gente poderia ter feito ali uma coisinha de cada dia. O que que causa a procrastinação? Primeiro de tudo é o medo de não ter sucesso, o medo de fracassar. Então, vamos supor que eu não trabalho. Vamos supor que você trabalha na CLT e o maior medo, eu já passei por isso, né? Vamos tocar nas dores aí do pessoal. O maior medo da gente quando tá na CLT, sair e quebrar a cara. Ah, eu vou sair, e vou pro marketing digital, mas eu ainda não tenho resultado. Então, eu nem recomendo que tu faça isso enquanto você não tem resultado, tá? Mas vamos supor, o que se passa na nossa cabeça? Meu Deus, e se eu sair e der errado? Se você não tentar, você não vai saber se vai dar certo ou vai dar errado. Talvez você está abrindo mão do negócio da tua vida. Talvez você está abrindo mão daquilo que vai te fazer prosperar muito, daquilo que vai te fazer ser muito feliz, da tua chance de negócio da tua vida. Mas você não vai saber se você não largar o que está ali supostamente certo por aquilo que é duvidoso. E quando eu falo isso, eu falo porque quando eu tive lá, eu também tive medo. Toda vez que eu tive que tomar uma decisão de sair do meu emprego e eu ir para outro, fazer uma escolha entre sair de lá e ficar em casa, às vezes que eu saí do emprego porque eu disse para o meu marido, olha, se eu engravidar, eu não volto mais para o meu trabalho. Eu estava ciente que eu ia ter que encarar uma outra realidade depois daquilo. O salário que eu ganhava lá era bom. Como é que eu ia me virar depois disso? Eu ia ter que arrumar uma coisa muito melhor. Então, eu sempre digo aquilo: quando uma porta se fecha, sempre outra se abre. Às vezes a gente está olhando com tanta tristeza para aquela que fechou,
que a gente não dá importância e não enxerga aquela que abriu. Então, às vezes, você foi demitido nesse momento e você está tão triste porque você foi demitido que você não consegue enxergar as oportunidades que vêm por aí. Muitas das vezes que eu fui demitida, na verdade, não fui muitas vezes. Eu fui duas e as duas vezes eu queria sair. Mas então, às vezes que eu quis sair, Deus ajudou e eu fui demitida. E quando eu fui demitida, sempre uma coisa muito melhor apareceu na minha vida. Então, esteja ciente que quer você esteja querendo pedir suas contas, quer você tenha sido demitido nesse momento, uma outra oportunidade muito melhor vai chegar até você. Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela. Esteja ciente que o próximo passo sempre vai ser melhor. Mas o que que eu preciso fazer? Eu preciso curar esse medo que eu tenho. E existem dois tipos de medo, gente. Existe aquele medo que é uma coisa real. Por exemplo, eu não sei dirigir. Se eu pegar o carro, o que que vai acontecer? Eu vou bater o carro, é certo? Então, isso é um medo que eu tenho que ter. É um medo real de uma coisa que vai acontecer porque eu não estou preparada para aquilo. Agora, se eu me preparei para um negócio, eu estou aqui estudando marketing digital, eu estou aplicando, eu já sei criar minhas campanhas, eu já sei fazer minhas análises, eu já estou ali tendo bons resultados. Por que que eu acho que eu vou sair e vou quebrar minha cara? Por que que eu não posso achar que eu vou sair e vai dar certo? Que tudo vai acontecer? Então, o medo, ele é um dos nossos principais inimigos nessa parte da procrastinação. É o primeiro que vai nos levar a procrastinar, a tomar uma decisão, a fazer aquilo que a gente muitas vezes quer e que vai dar certo na nossa vida. Ele é o nosso inimigo número um, assim, tá? Então, existe aquele medo real que não tem como tratar realmente, né? A não ser que no caso do tô com medo de dirigir o carro porque eu não sei, eu vou ter que ir lá criar um plano, vou ter que fazer minha carteira de motorista, aprender a dirigir para perder esse medo. Agora, um medo psicológico. Ah, eu não vou sair do meu emprego porque eu não sei se vai dar certo. E até você não tentar, realmente você não tem como saber se vai dar certo. Você vai ter que ir lá, colocar a cara e se basear em um monte de gente que errou 1 milhão de vezes, mas que na 1 milhão e um acertou e deu certo todo o processo. Então, eu não lembro qual foi a pessoa aí que é um desses ricos aí, que eu já li os livros, que disse: eu fracassei 2.000 vezes. Então, nesse momento, eu não vou desistir, porque eu já sei 2.000 maneiras de não fazer aquela coisa daquele jeito. Então, eu vou tentar 2.001 agora diferente. 2.001 não, no caso seria a 2.001 diferente, né? Mas vocês entenderam. O segundo inimigo, então, é o não merecimento. E quando a gente tem o não merecimento? Quando vem lá da nossa infância. Às vezes, a gente tratou os nossos filhos ou a gente foi tratado falando de nós mesmos. Às vezes, a gente apanhava do pai e a mãe. Às vezes, o pai e a mãe gritavam com a gente. Às vezes, aquele xingão, sabe, que falou uma coisa que doeu e tu guardou na tua alma pro resto da tua vida. Aquela mágoa que ficou aqui, ela faz tu pensar que você não merece isso. Porque eu fui uma criança ruim. Meus pais achavam que eu não era um bom filho. Então, eu não sou um bom filho, eu não mereço coisas boas. E aqui eu até vou citar um exemplo meu. Quando eu era criança, eu acho que eu devia ter uns 8 para 9 anos, alguma coisa assim. Não, mentira, eu devia ter 9 para 10, porque aconteceu com meu irmão e o meu irmão nasceu quando eu já tinha 9 anos. Ele queria olhar na janela de casa, nós morávamos no interior, meu pai e minha mãe estavam tratando os boi, as vacas lá. E eu fui levar ele até a janela para ele enxergar o pai e a mãe. Só que nisso nós tinha fogão a lenha aceso bem do lado da janela. E eu não me lembro se ele escorregou, se ele deslizou, o que que aconteceu. O pezinho dele caiu em cima do fogão a lenha com a chapa fervendo, né? E aquilo queimou, obviamente, né? Meu Deus do céu, e era véspera de Natal. E a minha mãe veio para dentro de casa e ele naquele desespero, né? Porque uma criança queimada não tem como não chorar, né? Não foi muito queimão, mas queimou e ele começou a chorar. E a minha mãe passou e aí eu desesperada. E ela, se o teu pai vê isso, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E aí sei que era noite de Natal e vocês vão rir da minha inocência, mas eu ainda acreditava em Papai Noel até os 10 anos. Quando diziam para mim que não existia, eu duvidava daquilo, né? Porque a minha mãe ensinou colocar um pratinho com sal pro burrinho, porque lá na minha cidade eles vinha de burrinho, tá? Então ela ensinou a colocar um pratinho com sal pro burrinho do Papai Noel, pegar o sal e deixar o presente, né? Gente, naquela noite eu não quis nem colocar o meu prato, porque eu achei que eu não ia merecer ganhar presente, porque eu não tinha sido uma boa criança, porque eu queimei o meu irmão. Intencional, quem é que vai querer colocar o pé da criança em cima do fogão para queimar? Mas aquilo me deixou com um sentimento de não merecimento. Então é assim que às vezes a gente se sente não merecedor de uma coisa boa, porque lá na infância a gente teve os nossos sentimentos ali corrompidos, né? Por uma coisa que a gente fez, que talvez levou só um xingão, que levou uns tapas, levou uma chinelada, às vezes umas varadas,
e aquilo lá fez com que a gente se sentisse com esse sentimento. E o que que vai fazer a gente tirar esse sentimento de não merecimento da gente? É o perdoar o pai e a mãe, e entender que aquilo foi a melhor forma que eles tiveram de educar a gente da maneira que eles sabiam também. E até hoje, inclusive, provavelmente a gente faça a mesma coisa, o mesmo erro com nossos filhos, seja bater, seja gritar, seja falar alguma coisa que naquele momento a gente podia ter ficado calado e não ter falado. A gente às vezes precisa se policiar, porque aquilo que nós passamos, a gente pode passar para os nossos filhos também. Nesse momento, nesse caso do não merecimento, o que nós precisamos trabalhar é o perdão realmente. E é o perdoar os nossos pais, tá? Perdoar talvez aquela pessoa próxima que também te fez alguma coisa nesse sentido, tá? Então, toda mágoa que a gente guardar de alguém vai ser o não merecimento para nós não merecer aquela coisa boa que a gente tem, que Deus tem guardado para nós. Outra coisa aqui é a autossabotagem. Essa é quase parecida com não merecimento, porém, essa é a culpa por alguma coisa que a gente fez de errado e a gente carrega. Sei lá, eu roubei, eu menti, eu falei mal de alguém, eu caluniei alguém, que aquilo fez muito mal para essa pessoa. Então, toda a culpa que a gente carrega de alguma coisa que a gente fez, que a gente não fez certo, que a gente fez da forma errada, a gente também vai se auto-sabotar. E então, aí, nesse caso, a gente precisa se perdoar. E essa coisa é difícil, né? Porque aquilo fica martelando na cabeça. Tu fez errado, então por isso e aquilo, você não vai conseguir, você nunca vai prosperar porque você errou. A gente sempre tem essas coisas na nossa cabeça, essas ideias que às vezes lá no subconsciente da gente não precisa nem estar visível. A gente às vezes não percebe isso acontecendo. Mas se vocês pararem para pensar no que eu estou falando hoje, com certeza vai vir à tona alguma memória que vocês têm, de alguma coisa que vocês fizeram errado, que vocês fizeram para alguém, alguma coisa que prejudicou alguém em algum sentido, e hoje vocês olham com aquele remorso, né? Isso também, então, faz a gente se auto-sabotar e não achar que merece prosperar, que não merece fazer as coisas, e aí a gente vai procrastinando, né? A gente vai deixando para amanhã, porque, né, não precisa, não vai dar certo mesmo, e assim a gente deixa para depois o que podia começar a fazer agora. Outra coisa aqui, ó, que causa a procrastinação é a falta de objetivos. E objetivos são coisas que a gente pode pegar, a gente pode sentir e ver a diferença. Não é, eu quero ser feliz, eu quero emagrecer. Agora, isso precisa ser tangível. O que vai me fazer feliz? É ter a casa dos meus sonhos, é ter uma casa de $1 milhão, é ter um salário de 10 mil por mês, é ter um salário de 5 mil, é ter um salário de 50 mil por mês. Então, isso é tangível. Um salário de 10 mil por mês, o que eu vou estabelecer de plano para chegar nesse salário? Eu consigo estabelecer uma meta e eu vou batalhar, eu vou praticar isso até fazer acontecer esse salário. Isso é uma meta, isso é tangível. Agora, quando eu desejo ser feliz, é muito amplo, eu não consigo pegar o ser feliz. Eu preciso estabelecer o que vai me fazer feliz e como chegar em cada uma dessas coisas que vão me fazer feliz. Isso são objetivos. Então, se o que vai me fazer feliz é ter um salário de 10 mil, eu preciso traçar um plano para ter esse salário. Então, eu vou chegar na minha felicidade. Se o que vai me fazer feliz é eu perder 10 quilos, então eu preciso traçar um plano, uma meta de emagrecimento, de exercício físico, que vai me fazer chegar no meu objetivo. Então, isso é meta, é objetivo, é aquilo que você pode definir uma data limite para você estabelecer, tu consegue ter noção do que é. Agora, coisas assim que a gente não tem noção do que é, o que vai me fazer feliz, porque para cada pessoa ser feliz é uma coisa diferente. Então, a gente precisa estar ciente do que realmente é a nossa meta, ter objetivos bem claros para a gente poder sair da procrastinação e trabalhar para chegar onde a gente quer chegar, senão realmente não vamos a lugar nenhum. E aqui eu coloquei qual é a sua meta mais importante hoje? É sem pensar. Primeira meta, o que você tem para realizar hoje? Pensa aí na sua cabecinha. Coloca aí. O que você quer? Eu, no meu primeiro momento, eu tô precisando emagrecer. Qual a tua meta, Kennedy? Então, eu Tem bastante, quero perder pelo menos uns 5 quilos até março. Qual é meu plano? O plano é fazer exercício físico todos os dias, comer menos, diminuir o doce, tomar bastante água. Eu preciso fazer o negócio acontecer. Senão vai ser só, eu quero emagrecer, mas quanto eu quero. Daí, quando a gente não tem uma meta estabelecida, né? Não vai para lugar nenhum. Fica ali, não emagrece, capaz de engordar ainda, isso sim. O quinto elemento da procrastinação é a falta de foco, gente. Então, isso a gente sempre fala, né? Começa algo, dispersa com facilidade e não faz nada. Então, é aquilo que eu falo, eu tenho muito esse problema de falta de foco. Começo 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Mais um exemplo que eu vou citar aqui no meu final de ano.
Meu final de ano tava ali fazendo uma sobremesa, que foi a fala da festa, né? Que todo mundo ficou, o que que é isso? O que que é isso? Um manjar branco que eu botei lá, que é um manjar de coco, para quem não conhece. Foi fazer a minha calda, adivinha? A falta de foco deu ruim, né? Estraguei tudo. Eu coloquei a calda no fogo, começou a chover. Minha filha, mãe, tá chovendo. Corri recolher a roupa. Nisso, meu cachorro entrou para dentro de casa. Eu lembrei que eu precisava tratar o cachorro, eu tratei o cachorro. Eu olhei para a mesa que estava ali naquela área de serviço, vi que tinha um vestido para passar ferro. Eu fui passar ferro. Aí a Saori veio lá onde é que eu estava. Comecei a conversar com a Saori e eu lembrei do meu doce. Eu voltei, tava tudo queimado. Traguei todo o meu doce. Moral da história? Meu marido teve que ir no mercado comprar as ameixas secas para me fazer a calda de novo. Eu perdi o açúcar, eu perdi as ameixas, a casa ficou infectada com um cheiro horrível de queimado e não rendeu. Então é melhor tu parar e fazer um negócio bem feito até o final do que tu desperdiçar tempo e dinheiro. No meu caso, eu desperdicei tempo e dinheiro. E muitas das vezes na nossa vida, a gente desperdiça tempo, desperdiça dinheiro e não chega a lugar nenhum, né, gente? Tem que fazer tudo de novo e refazer o que foi mal feito na maioria das vezes. Deixa eu ver aqui. E aqui tem a parte que a gente precisa reprogramar nossas crenças, então tem tudo a ver aquilo que eu falei do perdão, da onde que a gente vem, de aonde a gente quer chegar, então a gente precisa fazer essa análise. Precisamos fazer análise também, como é que foi o nosso ano passado, o que a gente teve de coisas boas, o que a gente tomou por lição, qual foi nossos maiores desafios, o que a gente conseguiu vencer no ano passado, o que a gente ainda empurrou com a barriga para esse ano, aquilo que a gente fugiu do ano passado. Não, quando der eu faço, quando eu tiver condições eu faço. Então, o que a gente está empurrando para esse ano? Vamos tirar isso do próximo ano, de quando der, vamos botar no papel essa meta, vamos estabelecer uma coisinha pequena por dia, uma coisinha pequena por mês, e vamos colocar uma meta gigante lá para o final do ano para a gente chegar e olhar para trás e fazer um certinho lá em tudo aquilo que a gente conseguiu conquistar. E aí aqui eu tenho outra frase que diz assim: até quando você vai ficar assistindo o sucesso dos outros, sabendo que você tem potencial para atingir o mesmo sucesso ou até mais? Gente, a gente pode tudo aquilo que a gente quiser. Eu disse essa semana na live, a gente foi criado à imagem e semelhança do Criador. Então a gente pode, a gente tem direito, a gente precisa desfrutar desse direito e a gente precisa fazer acontecer. E aí eu vou deixar você falar, Kennedy, que aí no final eu coloquei aqui para estabelecer metas e tal, mas aí eu vou deixar um pouquinho para você, porque senão vai ficar muito chato, todo mundo só me ouvir o tempo todo. Mas assim, pessoal, a Juliana falou algumas coisas que eu ia falar, mas eu vou dar uma pincelada aqui. Eu não listei 100% porque eu também não consigo acompanhar e eu fazer o tópico e um de cada vez, eu sempre me atrapalho nisso também. Mas a gente está falando do mal do século, né? Hoje, mal do século, acredito que seja procrastinação em vários sentidos. A gente acaba deixando tudo na nossa vida chegar ao extremo. E quando eu digo tudo, é todas as áreas. É tanto na alimentação, a pessoa só vai pensar em resolver aquele problema quando ela já está com problema com diabetes, quando a pressão está alta, quando ela já está obesa. Então a gente deixa muito certas coisas chegar no extremo. E isso está muito associado a uma coisa que a gente tem não é de negativo, mas a gente foi programado para fugir disso, que é fugir dos sentimentos do medo, da ansiedade, e da gente querer fugir de problemas. Então, a gente tem muito isso dentro da gente e vai aprendendo com o tempo, com outras pessoas, de onde a gente é inserido, da família que a gente cresce, e de querer fugir realmente dos problemas. A gente acaba achando que tudo aquilo que a gente vai ter que pensar, que a gente vai ter que, como é que eu vou resolver isso? E agora? Eu não vou pensar nesse problema, eu não vou no médico justamente para não encontrar um problema. Eu não vou fazer isso aqui porque aquilo vai dar um trabalho, vai ser difícil. Então, tudo que a gente associa a uma coisa ruim, a gente acaba deixando para depois. Tudo que acaba sendo um pouco mais difícil ou desgastante ou que vai trazer sentimentos ruins, a gente acaba fugindo. Vou dar um exemplo. A procrastinação, muitas das vezes, vamos supor, trazendo para o nosso lado, para quem trabalha no digital. Você quer fazer uma coisa. Aquela determinada coisa, ela poderia ser feita de uma maneira melhor. Você quer fazer aquilo, mas você fica procrastinando. Eu deixo aquilo para o final do dia, quando já está bem próximo de eu dormir, quando eu falo, não, agora eu vou fazer. Aqueles últimos minutos do dia. E o que você vai fazer? Você vai fazer no automático. É Ctrl+C, Ctrl+V, dá um clique aqui, ChatGPT gerou minha campanha, Super Precel criou minha Precel, joguei o link, papum, joguei a palavra-chave, CPA aberto, campanha pronta, fui dormir, 10 minutos, fez a sua campanha. Tá, qual que é o problema quando você faz isso? Para quem já sabe, vai ser rápido. Para quem não sabe, vai ser demorado. Só que de duas formas, você tem problemas parecidos, que é você fazer as coisas muito rápido e não fazer aquilo
com uma boa qualidade para quem já sabe e não pegar o seu potencial máximo, que é usar a sua criatividade, ver onde você poderia mexer, o que você poderia melhorar, um título que você poderia colocar diferente, uma pré-sell diferente, fazer uma coisa com detalhes maior para ter uma diferença do que as outras pessoas estão fazendo. Para quem ainda não sabe, está aprendendo, estudar um pouco melhor, entender, revisar, olhar, assistir uma aula, ver se você fez certinho, ver se aquilo ali está de acordo com o que você está aprendendo. Você precisa entender que todos nós, seres humanos, funciona praticamente no mesmo drive. A gente tem certas coisas que são instaladas dentro da gente, a gente vai fazer uma coisa difícil. Vai gerar, primeiro, a incapacidade. Você vai ver, puta, eu não sei fazer isso, como isso é difícil. Então, sempre que você faz uma coisa correndo no final do dia, vai te gerar esses sentimentos. Então, sempre que você for fazer isso, o seu cérebro, a sua cabeça já vai associar isso a coisas ruins. Então, tudo que você procrastina e você fica deixando para depois, sempre que você for fazer, aquilo vai estar um sentimento que você acabou criando por fazer aquilo no último minuto. Aí você vai gerar estresse. Aí, tipo assim, aquilo da gente querer fugir de um problema acaba fazendo com que a gente não queira fazer. Que a nossa cabeça fuja de tudo que possa trazer um problema. Tudo que possa gerar algum transtorno. Então, a gente acaba querendo fugir disso. Mas a realidade tem que ser ao contrário. Para você querer ser um empreendedor, para querer você trabalhar no digital, você ser uma pessoa de alta capacidade, você tem que ser um grande resolvedor de problemas. Então, a gente acaba querendo fugir e não querer resolver o problema. A gente vai ter o desinteresse, o tédio, porque a gente está numa era digital e, tipo assim, vamos supor, você entra no Instagram, você entra no TikTok, ali é uma inteligência artificial que as melhores mentes do mundo criaram, que é para te travar ali o dia inteiro. Aquilo ali dá tanta dopamina na sua mente, aquilo ali te vicia tanto, é como se fosse uma droga, e você fica viciado naquilo. Então você imagina, eu vou fazer uma aula, Juliana, qualquer outra pessoa, você vai ler um livro, vai fazer qualquer outra coisa que você teria que fazer, ou você falou, eu vou fazer tantos dessa atividade por dia. Como que um ser humano vai competir, ou um professor vai competir com o Facebook, com o Instagram, com o TikTok? Não tem como. Então, toda atividade que você for fazer vai se tornar tediante, vai se tornar chata, vai te trazer sentimentos ruins. Com isso, você vai deixar aquilo para depois. Depois eu faço. O que vai acontecer? Quando você começar a procrastinar e for fazer dessa forma, você jamais vai atingir o seu potencial máximo. Por quê? Porque a sua cabeça sempre vai associar essas coisas a um sentimento negativo. E a gente não estamos preparados. A gente sempre olha para o sentimento negativo como uma coisa ruim. Por quê? Porque a gente não está habituado realmente a querer crescer. O grande mal nosso é culpar outra pessoa pelas nossas incapacidades. Por quê? Porque a gente nunca olha para nós mesmos. É sempre mais fácil eu falar, aquela pessoa fez isso. É como num relacionamento. Vamos supor, eu estou com um problema com a minha esposa. O que eu vou fazer? Eu vou conversar? Vamos resolver? Não. Eu vou chegar, você fez isso, você fez aquilo. Olhar para mim mesmo e querer corrigir a mim mesmo e ser uma pessoa melhor, vai fazer com que eu vença e eu consiga superar certos obstáculos. A partir do momento que você procrastina ou joga a responsabilidade de uma coisa que você não conseguiu fazer para outra, é mais fácil. Então você tira um peso da sua consciência. Agora, a partir do momento que você fala, não, eu vou me dedicar, eu vou ser melhor todos os dias, você começa a se desenvolver em todas as áreas. Então a procrastinação, ela tem muito a ver essa questão do sentimento, de você não querer sentir certos sentimentos ou querer fugir de certas coisas. Eu vou dar um exemplo aqui, na nossa geração, que tem acontecido muito, é a pessoa não ser o protagonista da história dela. É você entrar na internet, ter milhões de pessoas defendendo uma pessoa que ela conhece, um blogueiro, um ator, qualquer coisa que seja, e defender aquela pessoa como se fosse ela mesma, como se ela soubesse que aquela pessoa é realmente dentro de casa, como se aquela pessoa fosse amiga íntima dela e ela nunca viu aquela pessoa na vida. Por quê? A vida da pessoa é tão entediante, tão chata, que ela entregou a vida dela em outras coisas. No Facebook, no Instagram, a internet, e ela esqueceu da própria vida dela. Por quê? Dentro da cabeça dela, se ela parar para pensar e querer resolver os problemas da vida dela, ela acaba vendo que a vida dela é entediante, que a vida dela é chata. Por quê? Porque na internet tudo é perfeito. Então tá o dia inteiro dentro da internet e a gente fica preso ali horas e horas, aquilo vai viciando a nossa cabeça que tudo que você for fazer não vai ser o suficiente, que tudo que você for querer pôr em prática, você vai sentir essa dificuldade. Então, é muito difícil hoje a gente querer competir com as inteligências artificiais, tudo que foi criado para aprender e viciar realmente. Aquilo foi feito para prender a nossa atenção, tanto com o algoritmo de todas as redes sociais, é feito para o conteúdo te prender e te segurar ali horas, tanto que eles vão entregar o conteúdo que mais te prende dentro
rede social. Então é bem complicado. E aqui eu coloquei uma coisa que eu ia falar, e a Juliana já falou, que é uma questão de algumas técnicas que diz que funcionam. Eu não coloquei em prática ainda. Estava estudando sobre o tema para chegar aqui e puder falar um pouco melhor, que realmente diz que funciona muito bem essa questão da atividade. Você vai fazer 4 ciclos de 25 minutos, você vai fazer aquilo focado 25 minutos, sem celular, sem nada. Vai dar 5 minutos de pausa para você mexer no celular, fazer o que você quiser fazer. 5 minutos livre, beber uma água, pular estrelinha, fazer qualquer coisa. Depois você vai focar mais 25 minutos. Dentro disso, 4 ciclos seguidos. Depois você descansa meia hora ou depois volta, depois você faz outra coisa. Mas você focar nesses 4 ciclos, 25 minutos, descansa 5 minutos e volta. Outra coisa que diz que ajuda muito é você listar suas atividades. Por quê? Porque quando você lista as suas atividades, você sabe que você tem que cumprir isso e isso, trazendo para o digital. A grande dificuldade hoje é que a pessoa quer entrar para escolher produto, para fazer uma página, para subir uma campanha, para isso, para aquilo, tudo correndo, ela quer fazer no mesmo dia. Então acaba que você faz tudo no automático e não atinge a excelência, você acaba fazendo tudo de qualquer forma. Então aí que tá, quando você faz correndo, eu tenho que subir uma campanha por dia, vamos supor, exemplo que a Juliana falou, eu tenho que subir uma campanha por dia, no final do mês eu tenho que ter 30 campanhas. Se você bota uma meta dessa, tecnicamente, e você chega no momento e você tem que achar um produto, será que esse, não, vou subir esse mesmo, não achei outro, você acaba fazendo de qualquer jeito, você não vai analisar o produto direito, você vai subir a campanha de qualquer forma e não vai fazer da melhor forma que você poderia ter feito. Agora, se você lista, tal dia da semana, eu só vou escolher produto. Vou tirar um dia na semana e esse dia eu vou passar 5 horas só escolhendo produto. Vou listar os melhores para os piores e os que eu vou subir durante a semana. Aí você fez um plano. Você listou. Esse dia da semana eu faço isso, esse dia eu faço isso, isso e isso. Dentro desse dia, vou acordar a tal hora, vou fazer exercício. Dentro desse dia, as minhas metas para a semana é beber tantos litros de água por dia. Baixa um aplicativo, de tantos minutos tem que beber um copo d'água. Ou seja, você está programando, você fez e você sabe o que você precisa fazer naquele horário. Você tem uma lista para você cumprir aquilo. É mais fácil de você fazer. Quando você chega assim e acorda, a Deus dará, você fala, o que eu vou fazer? A primeira coisa, acordei e vou olhar o celular. Tem mensagem? Não tem. Tem, eu vou responder. Não tem? Vou assistir uns Zelda aqui antes de eu levantar. Vai escovar o dente, tomar café, tá com o celular. Então, a gente acaba deixando. Isso é uma grande dificuldade realmente do século. Essa questão de prender a nossa atenção, né? Acho que é isso. A Juliana já falou quase tudo. Mas assim, pessoal, uma coisa que eu aprendi muito tempo atrás com um amigo meu, inclusive foi uma época que eu tinha 16, 17 anos, foi na época que eu tinha me convertido há pouco tempo, estava aprendendo algumas coisas, e ele disse, Kennedy, muitas das vezes eu ia ter uma oportunidade de trazer uma palavra, alguma coisa na igreja, e eu não estou sobre falar só religião, mas sobre o medo, e de querer evitar esses sentimentos negativos. Ele olhou para mim, Kennedy, posso te falar uma coisa que eu aprendi? Nem sei com o que ele aprendeu, mas isso ficou na mente até hoje. O medo é a causa de não sermos aperfeiçoados. Então, sempre que você for fazer alguma coisa e aquilo for te trazer um sentimento negativo, aquilo não é real, aquilo só vai te atrapalhar. Então, você tem que fazer assim, o medo é a causa de não sermos aperfeiçoados. O medo, ele não existe. Hoje, a gente carrega muito isso, por quê? Porque se você estudar mais sobre o comportamento do ser humano, a gente é regido por massa. Se alguém fizer aquele comportamento, todo mundo vai querer fazer igual. Por quê? Hoje, o ser humano ele não tem a própria identidade. Você olha uma pessoa em determinado lugar, ela é de um jeito, em determinado lugar ela é de outro, porque ela tem medo de ser realmente o que ela é em todos os lugares. A pessoa tem medo do julgamento de outras pessoas, ela não se veste daquela determinada maneira que ela gosta para poder se vestir, para poder pertencer a um determinado grupo. Então, o medo é uma coisa que vocês têm que trabalhar e realmente ele existe, mas a gente tem que saber lidar com ele. E se desafiar, e fazer uma coisa que você nunca faria num dia comum, de uma maneira normal, você vai e faz, porque você precisa se desafiar para você melhorar você mesmo. Por isso que eu disse que você não tem que estar olhando a vida de alguém, você não tem que jogar uma coisa importante da sua vida que você tem que fazer ou você jogar para outra pessoa uma responsabilidade, uma decisão que você precisa tomar. Então você tem que ser uma pessoa que faça gestão da sua própria vida. Você tem que ser o protagonista da sua história. E com isso, você tem que trabalhar você mesmo. Para de olhar para outras pessoas e foca em você, a ser um ser humano melhor. Por isso que eu gostei muito do digital, porque aqui eu conheci pessoas que têm o mesmo foco que eu. É não olhar para a vida de outra pessoa. É não quer saber o que o influenciador tal fez isso, que o influenciador tal comprou aquilo. Não, é saber que, Kennedy, o que eu fiz errado ontem que eu não quero fazer mais? Olha, eu não quero cometer mais esse erro. O que eu preciso fazer para não cometer mais esse erro? O que me levou a ter esse pensamento negativo que eu não quero ter mais? O que esse sentimento está fazendo, que está me travando, que não está me deixando botar isso aqui em prática?
em prática. Por que eu estou procrastinando? O que está me levando a isso? O que está me atrapalhando? O que não está me deixando chegar no meu potencial máximo? O que eu posso fazer para realmente olhar para mim mesmo e falar, cara, que orgulho do que eu estou fazendo, do que eu estou construindo. Então, você precisa ser protagonista da sua história. Por isso que a internet prende muitas pessoas, porque ela conta tudo maravilhosa, enquanto você entedia olhando para a sua vida. Então, você tem que pensar, eu sou o protagonista da minha história, eu vou fazer uma história linda. Então, se você assistir um protagonista e ele está no celular o dia inteiro, o que você me diz desse filme? É chato. Então, você tem que pensar o seguinte, eu sou o ator principal, eu sou o cara, eu sou a lenda. E você tem que fazer e agir como se você fosse assim. Cara, tudo que eu for fazer tem que ser sensacional, eu tenho que ser bom no que eu estou fazendo, eu não posso querer fazer nada mais ou menos, eu tenho que ser o mesmo em todos os lugares, você tem que ter a sua identidade. Então, o medo está associado a essa questão do julgamento e você tem que querer ter esses sentimentos negativos, mas por intenção própria, se desafiar. Não querer que outras pessoas ou os ambientes façam que você tenha esse sentimento, mas é você se desafiar para quando acontecer certas coisas, você saiba como lidar, porque você mesmo está fazendo isso com você. E tem uma coisa que eu gosto de falar muito, que é sobre a questão da repetição. É saber que você não saber uma determinada coisa faz parte, mas o que você precisa fazer? Isso a gente aprende no exército, que é a repetição com correção, a exaustão leva à perfeição. Você vai fazer aquilo todos os dias, durante algum tempo, e você vai estudando e repetindo aquele mesmo ato, até que você domine aquilo, até que aquilo fica com estado de perfeição, que a gente fazia ordem unida. Então, isso é uma coisa que eu carrego para mim. Se eu estou com dificuldade em certas coisas, vamos supor que a Juliana tem uma habilidade e eu tenho outra. Ela pode vir aqui falar muito melhor do que eu. E o que eu tenho que fazer para ser melhor do que ela? Ou para me igualar a ela? É fazer aquilo todos os dias, tentando olhar e assistir o que eu fiz e fazer aquilo melhor. Eu subir uma campanha, analisar onde eu errei e fazer melhor. Porque a minha luta não é chegar aqui e falar melhor do que a Juliana. Não. A minha luta é olhar para os vídeos que eu fiz um ano atrás e falar, cara, como que eu evoluí? Olha para você ver. Meu Deus, como é que eu tive coragem de gravar esse vídeo falando desse jeito, com essa imagem, com essa voz? Então é assim, é olhar para mim mesmo. Então isso que a gente tem que fazer é parar de transferir os nossos problemas para outras pessoas e ser protagonista da nossa própria história. Então é saber que a procrastinação é o mal do século. Todo mundo sofre sobre isso. Aí vem história de TDAH, isso e aquilo, claro, vai muito mais a fundo do que eu estou falando, mas realmente, geralmente está associado a essa questão de queremos fugir dos problemas, dos sentimentos negativos. E muitas das vezes a gente tem que se desafiar, que senão a gente não cresce. Certo? Agora é contigo, Juliana. Tá, agora eu vou colocar que eu dei um tema de casa para você, gente. Quem aí não fez meta ainda, eu sei que a hora que eu ler os comentários vai ficar confuso, mas quem aí ainda não fez as metas para 2025, levanta a mão. Eu ainda não fiz, eu só fiz a minha principal, que é emagrecer até março. Hoje não digo, mas amanhã eu vou sentar e vou fazer aqui o tema junto com você, gente. Quero ver, quarta que vem eu vou perguntar quem fez o tema de casa. Então, o que é para vocês fazerem? Estabeleçam metas. Mas a meta é daquilo que eu falei, aquilo que você pode pegar, não aquilo de eu quero ser feliz, tá? Se você quer ser feliz, estabeleça o plano para cada coisa que vai trazer a felicidade para você, tá? Então, aqui, ó, você tem que colocar datas para a realização de cada meta. E aí, eu quero assim, ó, o que você vai começar a fazer agora? Nesse exato momento, o que você precisa que não dá mais para procrastinar? No meu caso, foi a dieta, o exercício físico, parar de comer doce. Então, estou fazendo. O que você precisa começar agora? É uma dieta? É um novo curso? É um novo emprego? Não sei. Coloca aí no papel. O que você precisa começar a fazer hoje? E aí você vai anotar, dependendo da coisa. Em que horário você vai fazer? Se é uma meta, né? Que pode ir a tantas vezes por dia. Você vai fazer um curso, por exemplo. Que curso? Qual horário que você vai fazer esse curso? Quanto tempo você vai gastar para estudar esse curso por dia? 1 hora por dia? 2 horas por dia? Quais dias da semana? Esse curso vai ser através de um livro? Vai ser um e-book? Vai ser um podcast? Vai ser um curso de vídeo ali que, né, a gente compra lá na Hotmart? O que você vai fazer para aprender isso que você quer aprender? Quais dias? E depois você vai analisar para que vai servir o resultado disso que você quer fazer. Para que serve? Eu quero emagrecer. Para que eu quero? Quero emagrecer para ter mais saúde, eu quero emagrecer para ficar mais bonita, eu quero emagrecer porque essa barriga não me pertence. Então, quais os benefícios, quais os resultados que essa tua meta vai trazer para o teu dia a dia? E aí, gente, vocês vão fazer isso com cada coisa que é importante para vocês fazerem agora, para começar hoje, sem procrastinar. Depois de vocês criarem essas metas aí, que vamos supor, metas diárias, vocês vão criar uma meta para o que eu quero realizar até o mês que vem.
Pode ser essa própria meta aí, mas de repente tem alguma outra que é um pouquinho maior, que você pode dar o prazo de 1 mês para você atingir. O que você quer para daqui 2 meses, daqui 5 meses, daqui 1 ano? Ou você pode fazer suas metas mês a mês. E aí, daqui 5 anos, talvez, coloca uma meta maior, assim, um metão. E vamos colocar isso no papel, vamos colocar data para a realização dessa meta e vamos traçar um plano para chegar até ela. É mais ou menos o mesmo esquema que eu coloquei aqui. Qual a hora que eu vou me dedicar, que hora que eu vou começar a fazer isso, quanto tempo eu vou me dedicar do meu dia, do meu mês, dependendo da meta, você não precisa fazer todo dia, né? Mas quanto você vai se dedicar da tua vida e o que você vai fazer todos os dias para chegar nessa meta. Como eu disse para o pessoal na mentoria, quando a gente foca em fazer 1 milhão de venda, se a gente não fez nem 1.000, fica difícil. Agora, quando a gente foca, eu quero fazer 1 milhão, mas quanto é que eu estou fazendo hoje? Ah, sei lá, hoje eu estou fazendo 50 mil por mês. Então, para quanto tempo eu posso fazer esse 1 milhão? Se eu continuar vendendo 50 mil, vou ter que calcular aqui, não fiz os cálculos. Mas aí você vai pegar esse 1 milhão e vai dividir por um tempo hábil, que você consiga traçar uma meta e realmente realizar isso dentro daquele prazo. Não adianta você dizer que não vendeu nem R$ 1.000 esse mês e querer vender 1 milhão até o mês que vem, por exemplo. Talvez até o final do ano seja possível, se você se dedicar, né? Se você tem um bom dinheiro para investir, é possível. Agora, a gente tem que traçar metas que a gente saiba que a gente vai conseguir realizar também, não um negócio louco que aí eu vou olhar para trás. Ó, eu não consegui realizar minha meta. Mas, gente, às vezes não é possível. A gente tem que andar com os pés no chão. Por exemplo, quando eu comecei lá no marketing digital, meu sonho era vender 50 mil no mês. E não foi no primeiro ano que eu quis fazer minha meta. Não consegui. Eu fui conseguir fazer ela mês passado. E aí, mês passado, consegui chegar no 70. Agora, minha próxima meta é 100. Depois que eu atingir o 100, qual vai ser a minha próxima meta? 150, 200, 300? Vou estabelecer metas que eu possa alcançar, num prazo que eu possa alcançar. A mesma coisa, 1 milhão. Esse ano aqui, eu e a Cristina disputamos que nós vamos fazer 1 milhão. Até o final do ano, nós temos que chegar no 1 milhão, né? De que jeito? Nós vamos ter que ter um plano, nós vamos ter que traçar a meta. Quanto que eu vou vender por mês? Todos os meses, quanto que eu vou me dedicar a fazer para chegar nesse 1 milhão até o final do ano, né? Ou até chegar nesse 1 milhão. Então, tem que ter um plano. Sem plano, a gente não chega lá. Então, o tema de casa para vocês essa semana até quarta-feira. Depois quero saber quem foi que estabeleceu metas, tá? Não precisa contar as metas para nós, mas eu quero saber aí se vocês fizeram realmente. E agora, então, a gente vai ler os comentários, dúvidas, perguntas. O passado é como uma caixa preta, não importa o quanto está danificada, o que tem dentro não pode ser apagado, mas pode ser transformado. Uhul! Parabéns, Suzy, muito bom. Verdade, é bem isso mesmo. Sabe as palavras. Eu fiz foi dobrar a meta, até volta. Prazo para atingimento da meta que estabelecia 6 meses. Isso aí, Kleber, tem que ter meta. A gente cheguei a essa conclusão. Quando a gente não põe meta, a gente deixa para depois. E aí, quando deixa para depois, às vezes a gente não faz mais nem depois. Lohane, eu já anotei minhas metas no papel. Parabéns, Lohane. Então, ó, tu e o Kleber aqui que estão já com as metas ainda prontas. não anotei, não. Eu tenho algumas coisas na cabeça, mas eu não anotei, não. Eu até queria ir mais fundo com o pessoal um pouco nisso, sabe? É tipo assim, eu gosto muito de falar, é uma coisa que eu falo sempre para quem tem mais intimidade comigo, né? Eu acho que o ser humano que ele não sonha e que ele não tem projeto, na realidade ele tá esperando o tempo dele de ir embora, né? De partir. Então eu acho que o ser humano ele precisa ter meta e muitas das vezes a gente acaba enterrando nossos sonhos, né? Então eu acho que o ser humano ele precisa ter sonhos, como ele precisa ter meta e objetivo. Porque se você não tem sonho, você não tem objetivo, você está fazendo o quê? Entendeu? Você não tem o que fazer. Se fazer sol para você, tá bom. Se chover, tá bom. Se tiver comida, tá bom. Se não tiver, tá bom. Por quê? Porque você não tem objetivo nenhum. Então, eu acho que o que move o ser humano é você ter meta, é você ter objetivo, é você ter plano, é você ter sonhos. Então, aproveita e anota nesse papel também quais os sonhos que você tem. Qual desses sonhos você enterrou? Qual desses sonhos você deixou de sonhar? E também faz uma lista dos sonhos mais difíceis e os mais fáceis, para que isso, de alguma forma, ajude você nos seus objetivos. E vai botando esses sonhos, por mais pequeno que seja, coisas bobas. Vamos supor, às vezes você tem um sonho de almoçar num restaurante que parece ser chique na rua de trás ou na frente da sua casa. É um sonho. E a gente vai deixando esses sonhos de lado e são coisas simples. Mas esse sonhar,
essa coisa de você querer conquistar, vai fazer com que você realmente se movimente, vá em direção àquilo que você está querendo. Não fica assim, vida, céus, chuva. Então eu acho que faz parte da vida você acender essa chama dentro de você, sabe? De querer sonhar, de querer ser diferente, de querer ser uma pessoa melhor. Eu acho que se todo ser humano na Terra olhasse para si mesmo e queresse ser melhor, em vez de ficar competindo um com o outro, o mundo ia ser maravilhoso. Mas a gente, além de não querer ser melhor, a gente transfere a nossa culpa do mundo ser o que é, ou de tudo que aconteceu na nossa vida para outra pessoa, por causa que minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, meu marido é isso, minha esposa é aquilo. Então a gente não olha para a gente mesmo. Então, sejam você mesmo em todos os lugares e pergunte qual a minha identidade, por que eu sou assim, o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar. E faz parte de como ser humano a gente se decepcionar com nós mesmos. Mas é isso. E também eu acho que um grande desafio que eu estou propondo para mim mesmo é me desafiar e fazer coisas que eu não faria normalmente, mas eu fazer. Eu estou fazendo uma coisa para mim que é nova, que é natação. Para mim, natação seria uma coisa que eu sempre quis ter feito na infância. Por vários motivos, não me colocaram. Nunca me deixaram fazer. E hoje eu tô fazendo. Vou falar aqui uma coisa simples. Minha esposa começou a fazer primeiro. Aí ela foi nadar, tô com vergonha. Eu falei, você acha que alguém tá preocupado com você? Ninguém tá olhando para você não, tá? Vai estar todo mundo aí despreocupado. Você acha que alguém tá olhando para você? Tá. Resumindo o negócio, eu fui fazer a primeira aula. Botei aquela tanguinha, aquele óculos, a touquinha. Cara, aquele bancada, porque eu fui fazendo na hora que a minha filha tá fazendo natação, aquele monte de gente, deu aquele frio na minha barriga. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Tá todo mundo me olhando. Aí eu saí do carro, depois na hora de sair, se eu não me engano, minha esposa entrou comigo. Aí ou eu ia sozinho, e ela falou, não, vou mais cedo. Falei, não, amor, vamos. Aí ela né? Aí eu falei, amor, é difícil mesmo. Realmente, quando era ela, eu falei, não, vai, ninguém tá olhando pra você. Mas quando fui eu, é aquilo. Pimenta e se não no me olho do desafiasse? outro é colírio, né? Então, aí, hoje não, ontem eu fui levar, terça-feira eu fui sozinho, fui levar minha filha, fui lá, nadei, os pais olhando os filhos e eu nadando lá, porque tem as raias diferentes, cada um tem as suas, né? E aquilo lá, mas é porque eu nunca fiz natação, é porque eu não sei nadar. Aí eu fui vendo aqueles caras, que as mulheres aí, vai, chega lá no final, vira assim, bate o pé e volta, e eu lá todo torto. Falei, cara, eu nunca fiz natação, aprendi igual. Na raça, pulando no rio, não sei nadar igual eles. Aí tu faz que nem o Wendel Carvalho, eu não aceito menos do que isso pra mim. Então, aí eu peguei e falei assim, não, eu quero me desafiar. Por quê? Porque senão a gente fica se limitando a, mas eu não vou fazer isso porque isso é coisa de rico. Não vou fazer isso porque eu tinha que ter feito isso quando eu era criança. E às vezes é sonho bobo, às vezes é uma coisa grande, às vezes é uma coisa pequena. Vamos supor, eu quero ir na Disney. Quero levar minha filha na Disney. Eu vou levar, quero levar ela para conhecer a neve. É um dos objetivos que eu tenho esse ano. Eu sempre quis conhecer a neve. E aqui eu tive a oportunidade de ir, não fui, e esse ano eu quero ir. É um dos objetivos que eu tenho agora no começo do ano. Então, realmente você precisa ter sonho, desde sonho grande, desde sonho pequeno. Às vezes uma coisa boba que era que eu queria ter feito, eu fui lá e me desafiei. Foi difícil? Foi, mas cara, é maravilhoso. Esses dias, no final do ano, eu não fui para natação, como eu senti falta. Cara, é tão legal você fazer aquilo lá, e cenário e tal. Cara, e você vai vendo a sua evolução. Então, assim, se desafiar é muito bom. Principalmente, mesmo que seja uma coisa simples ou uma coisa boba, acho que faz parte, sabe? Aí eu vou falar uma coisa agora que você tocou nos sonhos e tal, e pra gente refletir dos nossos sonhos. E às vezes os sonhos são coisas de época, né? Se tu parar para analisar, provavelmente em alguma época da tua vida, o teu sonho era ter uma coisa que hoje você olha para trás e diz, nossa, por que que eu tive esse sonho? O que que eu ia fazer com isso? Por exemplo, lá na minha infância, o meu sonho era ter um cavalo igual ao do vizinho. Porque, gente, aos ambientes, aonde eu morava, o meio de transporte que eu mais via era cavalo. Depois disso era uma carretinha, um Fusca e um Chevette. Então, como é que a gente vai sonhar grande se o ambiente que a gente vive é pequeno? Não tem nada ali num nível muito maior. Para mim, naquela época, aquele cavalo era um sonho irrealizável. Tanto que eu não realizei, né? Às vezes, os planos de Deus são maiores do que os da gente, né? Eu sempre tenho um ditado para mim, né? Se o teu sonho não foi realizado, não fique triste, porque talvez o teu sonho não seja a tua felicidade. Então, hoje eu olho e penso, gente, por que que eu queria um cavalo? Hoje, meu sonho é outro carro, né? Cada um tem o seu ali, enfim. Meu marido sonha lá com os dele, eu sonho com os meus. Mas eu já não sonho mais em ter um cavalo. Meu marido talvez sonhe em ter um aras lá, porque ele foi laçador, né? Mas isso já não é meu sonho. Então, em algum momento da minha vida, aquilo parecia ser um negócio inalcançável. Mas hoje,
Não tem nada a ver, não tem nem lógica. Então, às vezes, a gente precisa ver que nem tudo vem pra gente porque a gente realmente precisa daquilo. Às vezes, aquele sonho lá não vai fazer a menor diferença na vida da gente pro momento que a gente vive. Então, realmente isso daí de analisar os sonhos, façam essa avaliação também. Quantos sonhos de vocês que vocês, num determinado momento, achavam que era a melhor coisa da vida e nunca realizaram e hoje não fez falta nenhuma para vocês? Pare e pense que nem tudo que a gente quer, às vezes, realmente é necessário.